Estamos aqui hoje, a Lar Corretora, com a doutora Silvia Batista. Nós viemos buscá-la com o intuito, né, dos meses que foram criados com nomenclaturas para que a gente cuide da saúde, né, e o fevereiro, que é o mês roxo, né, e laranja, juntando aí várias doenças, como lúpus, Alzheimer, leucemia e fibromialgia. Então, nós estamos aqui com a doutora Lar Corretora, está aqui como convidada a doutora Silvia Batista, que entre os profissionais essenciais, os fisioterapeutas têm assim, um papel fundamental para ajudar a gente nesse processo, para ajudar as pessoas nesse processo, porque é com a fisioterapia que a gente alivia as dores, né, ter um bem-estar no dia a dia melhor. É através dela, né, da fisioterapia, que a gente é ajudado, né, a esclarecer, ter um melhor desempenho no nosso dia a dia, mesmo com uma enfermidade. Porque às vezes não tem cura, mas tem tratamento. E a fisioterapia entra como assim primordial para ter uma vida saudável, um bem-estar no conviver com essa enfermidade. Não é mesmo, doutora Silvia? E como a fisioterapia pode ajudar a pessoa nesse processo? Conta um pouquinho para nós no controle da dor, da fibromialgia, por exemplo. A fibromialgia, Lourdes, ela é uma doença que o coração sente e o corpo dói. Então, ela está muito ligada ao emocional. E tudo que está ligado ao emocional, ela acarreta muita dor, principalmente articular. Então, como que é um exame de fibromialgia? Porque não existe um exame que detecta a fibromialgia. Ela é uma anamnese direcionada pelo profissional de saúde articular. Então, hoje a Organização Mundial de Saúde, ela detecta o seguinte: mais que 13 pontos de dor no corpo, a pessoa possui fibromialgia. Mas a fibromialgia, ela é uma doença inteiramente ligada ao emocional. Interessante. Então, a pessoa tem algo que é somatizado um em cima do outro, ela começa aquilo a não ter uma saída, então aquilo vai para o corpo, vai para as articulações. E quais são os seus melhores exercícios para evitar os sintomas? Então, exercícios todos são bons. Eu vou te falar de uma maneira que a neurociência nos explica hoje, tá? Todo exercício... Tá a maior ênfase na neurociência, né? Isso, hoje é. Hoje nós temos que ter um novo olhar, né? A fisioterapia está com um olhar diferenciado. Hoje nós não olhamos mais para aquilo que dói, nós olhamos para de onde partiu a dor. A razão. O porquê você tem a dor. Porque você tem dor, por exemplo, em 13 pontos. Como que você vai tratar 13 articulações? Dói joelho, dói pé, dói mão, dói punho. Então, a neurociência explica o seguinte: o que precisa ser transformado é a liberação química no seu metabolismo. Então, nós temos que fazer uma transformação bioquímica. Quando houver essa liberação de mediadores químicos cerebrais, a gente faz um controle da dor. Mas a fisioterapia, o exercício, ele é feito em casa, ele é feito no local da clínica? A fisioterapia na prática, especialmente para a fibromialgia, ela tem que incluir exercícios e também relaxamento e alongamento. E uma das coisas mais importantes para quem tem fibromialgia hoje é exercício na água. Por quê? Porque a ciência diz que a água, por si só, ela já libera todas as toxinas do seu corpo e libera a sua tensão. Então, é como se ela fizesse um relaxamento só de você estar na água. Então, a hidroterapia, que é os métodos, né, usados pela fisioterapia, ela vem acrescentar muito para quem tem fibromialgia. De um modo geral, todas as doenças, né, que tem muita dor articular.
Mas na fibromialgia especialmente, por quê? Porque ela trabalha a composição do cérebro. Ela trabalha a liberação de serotonina, do GABA, que são mediadores químicos responsáveis para acalmar aquela dor. Então, conforme a pessoa vai ali relaxando o corpo, o cérebro vai liberando as endorfinas, né, os mediadores químicos que vão acalmar aquela dor. É assim o processo da cura. E os exercícios, em geral, de uma maneira geral, eles já fazem as ligações axônicas reais do teu organismo para melhorar toda a conduta do teu corpo. Então, hoje, se você analisar, quais são as 3 pontes para uma pessoa saudável? É a mente, o que ela come e a atividade física. Você estando com exercícios de relaxamento mental, você praticando exercícios todos os dias, algo que você venha a ter assiduidade. Porque qual é o problema de quem faz exercício? Todo mundo hoje está fazendo exercício. Só que tem pessoas que não têm assiduidade, faz uma vez. Não, os nossos mediadores... Tudo é constância, né? Tudo é constância. Os nossos mediadores químicos só são liberados com a organização dos dias. Então, ele espera a tua ação para ter uma reação. Toda ação tem uma reação. E até o corpo é assim. Até o corpo. Deus fez perfeito, né? Código divino explica. Bom, doutora Silvia, por exemplo, só para esclarecer aqui, para mim e para quem está nos assistindo, não basta só a hidroginástica, por exemplo. Ou esse exercício na água um exercício como a fisioterapeuta na água, numa clínica, ou se eu estiver fazendo uma hidroginástica já ajuda bastante. Para as pessoas entenderem, porque senão fica confuso. Isso. E não sabe se ela tem, não, esse método vai sair caro, não sei o que eu faço, não sei onde tem uma clínica especializada nisso. E aí começa, o convênio não aprova, não autoriza. Lourdes, se a pessoa estiver num grau muito alto de fibromialgia, ela não pode fazer exercícios intensos. E a hidroginástica, ela permite exercícios intensos. A diferença que nós temos da hidroterapia com a hidroginástica é que a hidroginástica você pode fazer com um educador físico. E eu posso te falar isso porque eu também sou educadora física. E uma coisa é diferente da outra. Por quê? Porque o educador físico, ele quer educar o teu físico. Um físico saudável. Ele não olha para a pessoa com olhos da patologia. Ele olha para deixar o teu músculo saudável. É para isso que o educador físico está ali. O fisioterapeuta vai olhar para aquele paciente com a patologia dele. Vai esquecer a parte saudável e vai focar na que ele tem deficiência. Então, essa é a diferença de trabalhar, porque se a pessoa está com alto grau de fibromialgia, que está cometendo muito o emocional dela, ela pode vir com esses exercícios mais acentuados, vamos dizer assim, com um trabalho de força, com um trabalho de resistência mais aguçado, mais avançado, ela pode vir a piorar o quadro dela de dor. Porque a pessoa com fibromialgia, o toque, ela se sente agredida. Então vem toda uma parte emocional envolvida nessa patologia. Entendida, sempre com o profissional certo, né? Sim. E aí vai ser encaminhado na dose certa. Depende também do grau que está, como você mesma disse. Tem graus, né, no início, mais severo. Né? Então, cada caso vai ser analisado, cada caso é um caso realmente para se adaptar melhor ao exercício certo, ao profissional certo, que às vezes, estando no início, sendo orientado por um médico ou fisioterapeuta, uma hidroginástica ajuda, desde que ele manda prescrito e tal. Se não, realmente é na água com o fisioterapeuta. A anamnese é que vai definir tudo. A anamnese do profissional. Entendi. Então, o ideal é que procure realmente um fisioterapeuta. Por causa do olhar. O olhar que precisa identificar ali o local da dor,
quais são a musculatura que está envolvida, os músculos, as cadeias musculares que estão ali mais envolvidas com aquele tipo de dor, porque a fibromialgia, muitas vezes, ela causa dor no tornozelo, no punho, no cotovelo, nas costas, e algumas pessoas sentem mais em alguns lugares. E aqueles lugares específicos são exercícios específicos. Então, não dá para a pessoa que tem dor, por exemplo, no cotovelo e fazer dentro da água, por exemplo, um bíceps com sobrecarga, que a água já é pesada e ainda vai colocar um palmar aqui e vai puxar água. Vai sobrecarregar e vai piorar a dor. Então, o que tem que acontecer ali? Tem que ser protegida aquilo ali, ser trabalhado uma eletroterapia primeiro e depois ser conduzido para hidroginástica. Então, é algo que precisa de avaliação individualizada. Doutora Silvia, a informação ela vai muito além do fazer exercício, porque já está com a dor. Mas eu acho que esse além é mais ou menos assim, que eu vou formatar a colocação aqui para nós alcançarmos o entendimento de todos. O que nós podemos evitar para não ter a dor? Evitar, não só fazer para a dor, não só o pós, mas também evitar ter a dor. Lourdes, como uma profissional do movimento, eu tenho que te dizer que é o movimento. As pessoas, eu acho que ao nascer ela já tinha que vir assim, sabe? Com um relatóriozinho que ela não poderia ficar parada. Toda a nossa química do corpo, ele é constituído pelo tanto que a gente executa de movimento. Então, a máquina tem que ser usada, tem que estar em movimento. Isso. Então, evitar o sedentarismo. Isso é algo imprescindível para quem não quer ter doenças. Porque se a gente não queima aquilo que está mais no nosso corpo, ele vai prejudicar de alguma maneira. Em algum lugar, ele vai entrar e vai prejudicar. Então, o sedentarismo, eu diria para você que é o pior de todos. E você sabe, doutora, que muitas vezes eu senti dores lombares. E a primeira reação é você estancar. Você para, você mobiliza, você quer pôr uma faixa ali, não quer dar nem um passo. E foi com você que eu aprendi que a dor nem sempre ela te mobiliza. Você que mentalmente já põe a blindagem, né, de mobilização. Mas você tem que estar em movimento. Só que às vezes a gente põe esse movimento já alongando, querendo esticar. Não é para alongar você sozinha, porque você pode estar mexendo o músculo errado. Mas movimentar, sim, com leveza. Não ficar engessada. Sim, mas você teve um pouco de razão em ficar imóvel. Vou te dizer por quê. Por muito tempo, foi criado na área da saúde, a ciência não tinha explicação para a movimentação durante a dor. Hoje, a ciência já diz para nós que a dor não é limitante. Nós não temos mais essa limitação. Mas eu não sei se você chegou aí na fisioterapia, onde se você tivesse com dor, você não podia fazer exercício nenhum. Já. Então, isso daí não existe mais. A dor não é limitante. É óbvio que, em alguns casos, nós precisamos ter, assim, algum respaldo de mobilidade assertiva para que a gente consiga fazer esse padrão funcionar entre a praticidade do movimento durante a dor. Por exemplo, se você tem uma hérnia de disco, é uma coisa delicada que você não pode fazer com que aquilo escorregue, vire uma listésezinha, porque você vai aumentar o grau da dor. Então, ali é um pouco limitante por algum momento, mas só no local. As partes adjacentes, elas devem ser trabalhadas, porque antigamente a teoria era que não faça nada. Então, além do problema que você tinha, você adquiria outro.
Não crie um problema para resolver outro problema. Isso. O Alzheimer, doutora, tem crescido muito, né? Falando nessa enfermidade, muitos lares hoje têm um, né? E nós sabemos que há a perda de mobilidade. A fisioterapia retarda essa perda da mobilidade? E nós sabemos que vai perdendo, né? Vai perdendo ao chegar a usar fralda, ao chegar a usar alimentação por aparelho, né? Então, a fisioterapia pode retardar tudo isso. Então, o Alzheimer, nós sabemos que é uma doença neurodegenerativa. O que é isso? Ela vai degenerando a parte neural, cerebral, e com isso vai acometendo o físico. Então, dependendo da área que degenera, você perde um tipo de mobilidade. Dependendo da outra área, às vezes acomete a fala, às vezes a deglutição, às vezes a mobilidade das pernas. Então, o que a fisioterapia pode fazer que eu acho assim mágico, lindo, maravilhoso? A fisioterapia pode retardar essa degeneração. Então, os movimentos direcionados para o Alzheimer, ele vai fazer com que o cérebro estagne a doença. Ela não evolua. Os movimentos. Os movimentos e a fisioterapia em si. As informações que são chegadas até o cérebro. Essa é uma diferença da neurociência. Porque antes você fazia o movimento, mas ele era independente do cérebro. Hoje a gente ligou uma coisa com a outra. Então, através do movimento, você vai reeducando o cérebro. Olha, para aí, porque eu tô bem, eu tô funcionando, eu tô conseguindo andar. Então, aqui você não precisa paralisar. E ele vai entendendo e vai mandando os mediadores químicos ali, vai reparando aquela perda. Mas a doença é neurodegenerativa. Doutora Silva, como eu não sou da área, eu costumo muito informar as coisas de forma lúdica. E para as pessoas entenderem, eu tive na família uma pessoa com Alzheimer, convivi, cuidei, né? Então, eu ouvi do neurologista uma informação que eu não sei se eu vou saber reproduzir. Qualquer coisa você me corrige. De forma lúdica, o neurologista falou para mim, né, que estava acompanhando a pessoa da família no consultório, que a nossa mente aqui, nossa massa cinzenta, é como se fosse um piano, e os neurônios estão aqui todos segurando esse piano. E conforme vem essa enfermidade, Alzheimer, esses neurônios vão enfraquecendo e não conseguem ir segurando o piano. E aí é aí que a fisioterapia põe esse neurônio para segura aí, fortifica, ativar fortalece. Ele novamente. Ativa novamente as ligações, porque é como se fosse assim. Os axônios têm uma ligação para acontecer qualquer coisa aqui embaixo. E quando há essa perda degenerativa, neurológica, ele perde a conexão. Então a fisioterapia vai lá e fala, olha, é por aqui, ó, e faz a conexão de novo. Então isso é algo assim, incrível, tremendo, divino, maravilhoso. Por isso que eu falei, Código da Vida, é um livro interessante. Eu estou acompanhando aqui, nós estamos já caminhando para mais da metade da nosso bate-papo aqui descontraído, né? Nosso interesse é passar informação. Sabemos que nós vivemos numa era onde tem muita informação, mas eu acho que a informação de forma lúdica, de forma descontraída, ela nos alcança melhor, pelo menos eu sinto isso, né? Falando por mim. Quais exercícios que são recomendados para os pacientes em estágios iniciais da doença? De todas as doenças em geral, todas as atividades que envolvam músculo, fáscia, nervos e ossos, todas elas são indicadas. O que vai diferenciar uma da outra é a quantidade e a qualidade do movimento. Todo movimento pode ser feito, mas ele tem a hora certa para cada tipo de patologia. Por exemplo,
se você tiver com dor nas costas, que é por uma hérnia de disco, e você deitar com o travesseiro na barriga, você vai piorar a dor. Deitar de bruço. Ao contrário, se você tiver apenas com o nervo ciático inflamado, você vai melhorar a dor. Então, é algo muito específico, muito específico. Não dá para ter uma regra geral, mas de uma maneira geral, todas as pessoas devem estar com a musculatura fortalecida, porque ela ajuda a sustentação óssea, com os ossos fortes, com os músculos alongados e os nervos estirados. Então, isso e a face em equilíbrio, porque hoje nós sabemos que a face, que é algo também muito novo na ciência, ela é uma das responsáveis por todos os encurtamentos e dores do nosso corpo. Antes, a face não era muito divulgada nesse sentido de dor, mas hoje ela já está muito em evidência. E é importante que as pessoas tenham essa consciência, que às vezes você encurta um lado do seu corpo porque a face te puxa, então é importante você estar em equilíbrio. E esse equilíbrio é feito por quê? Pela reeducação postural. É na postura. Isso aí. É considerado que o idoso cai mais, né? E com Alzheimer, talvez piore mais ainda. A fisioterapia diminui essas quedas com o idoso, com Alzheimer? Com certeza. Por que que o idoso cai mais? Porque ele encurta o passo. Ele economiza energia. O idoso encurta tudo, né? Ele encurta a água, ele encurta os passos. E a fisioterapia, principalmente a fisioterapia preventiva, ela vai ajudar muito, muito, muito o idoso. Por quê? Porque ele vai alargar as passadas. Ele encurta porque a marcha dele começa a ficar rastejante. Ele rasteja para andar. E o Alzheimer também, mas faz isso. Acho que insegurança. Insegurança e também o equilíbrio e propriocepção, que chama, que o Alzheimer vai fazendo a pessoa perder a propriocepção. O que, que é isso? A noção dela no espaço. Então, ela precisa levantar a perna, ela não consegue levantar a perna. Então, a fisioterapia vai ajudar como? Explicando, olha, mesmo que você não sinta, se você vai descer uma escada, você tem que puxar a perna assim. Então, a pessoa vai aprendendo de uma forma ressignificando o movimento dela. Porque um idoso que nunca fez uma atividade física, como que você explica para ele que ele precisa alongar a parte de trás, puxar o joelho para cima para poder descer o pé? É a fisioterapia, porque ele já não tem mais condição de exercer uma atividade física sozinho. Então, precisa ser como uma instrução. A fisioterapia funciona como uma instrução de vida, né? Para aquelas pessoas, para dar uma melhor qualidade de vida, para que elas consigam, pelo menos, ter umas atividades de vida diária saudável, né? Esse é o objetivo. E a fisioterapia não é muito divulgado isso, mas o primordial para uma pessoa que envelheceu é manter o quê? As atividades diárias, pentear um cabelo, se alimentar, ir no banheiro sozinho. Então, todo idoso, seja lá o mês de fevereiro, março, abril, qualquer patologia que a pessoa tenha, a fisioterapia preventiva é essencial para quem começa a envelhecer, em qualquer idade, mas principalmente para que o idoso ele não perca a qualidade de vida, porque quando ele perde outras coisas, e entre elas a motivação para a vida. Porque quando você não consegue comer sozinho, fazer as suas necessidades fisiológicas sozinho, você perde dentro de você, no emocional, aí você trava, aí você não deslancha para lugar nenhum mais. Então, entra tudo, né? A autoestima, a liberdade, né? Atividades, a dinâmica que você
tinha no dia a dia, e aí só tem uma decadência, né? E o movimento te traz vida, e o Sim, movimento está ligado à fisioterapia. Então, quem sim, tiver a oportunidade de fazer é muito importante, muito, né? Muito muito, para bom. qualquer tipo de doença, mas especialmente no idoso, né? Que é onde, por exemplo, o Alzheimer, a gente sabe que a estatística dele é acima de 60 anos, mas hoje a gente sabe que tem pessoas jovens com Alzheimer. Mas a estatística dele é que é de 60 a 65 anos no início. Mas é recomendado que se comece mesmo uma atividade intensa, assim, voltada mesmo ao envelhecimento com 55 anos. Então, gente, estamos chegando aqui na finalização das nossas informações, do nosso desejo, e esperamos alcançar realmente o nosso propósito, que é colaborar, que é contribuir para que nós possamos seguir o caminho claro do que precisamos ter como prevenção, né? Não só o pós, mas o que previne mesmo. A doutora Silvia Batista é uma eterna estudante, está sempre sentada na cadeira de aprendiz, com várias graduações e pós-graduações, né, em várias grades, especialista na coluna. E eu vou falar algo além. Tem umas mãos abençoadas, tem técnicas, é um local onde você se cuida, aqui na Clínica Maria João, que você não usa, ela não usa aparelhos. O maior domínio dela na cura, no tratamento, está nas mãos. E isso eu acho assim que não tem preço, tem valor. Então, eu sou suspeita de falar, porque eu admiro muito o conhecimento dela. Porque fazer fisioterapia é uma coisa, com qualquer fisioterapeuta, mas você fazer com o fisioterapeuta certo, com conhecimento, isso é tão importante, até mesmo para a medicina, porque às vezes é cortada uma fisioterapia, o médico elimina uma fisioterapia com medo de qual profissional vai fazer esse trabalho. Pode atrapalhar um pós-cirúrgico, uma fisioterapia que não for de autoconhecimento. Agora, quando tem o autoconhecimento, que é o que o fisioterapeuta está conquistando aí no mercado, é essa confiança, essa qualidade no atendimento dele de autenticar realmente o profissionalismo, que realmente veio para juntar, para agregar com a medicina, e não ter medo do profissional que vai estragar uma cirurgia, um trabalho, um pós-cirúrgico, às vezes na cabeça, às vezes qualquer órgão do corpo, na mama. Realmente, se não tiver conhecimento, pode estragar. E eu estou aqui para falar que essa pessoa tem um autoconhecimento. Por isso, a Lar Corretora fez a união dessa força aqui, para que a gente passasse essas informações para vocês. Espero ter sido útil. Obrigada, Lourdes. E eu não poderia de engrandecer aqui a Lar Corretora também, porque sempre eu sou convidada para ir na empresa, fazer alguns trabalhos direcionados para os funcionários. E assim, a Lar está despontando na frente, realmente, gente, como uma empresa preocupada com a saúde em geral das pessoas, não só dos funcionários, mas se estende para os clientes, para a gente, o carinho. Então, fazer, né, dar essa entrevista aqui para a Lar Corretora é uma honra, porque verdadeiramente os diretores da Lar, eles têm uma preocupação humanizada. A empresa é humanizada. E eu acredito que assim a diferença entre uma empresa que não é humanizada e uma que é que as pessoas, os funcionários, eles trabalham com vontade. Eles estão ali para realmente segurar o barco ali junto com a direção. Por quê? Porque eles sentem essa diferença. Porque quando eu vou lá até o espaço da Lar, eu sinto esse carinho, a honestidade, a verdade. Então eu quero parabenizar, Lourdes, você como diretora, parabenizar o Luiz Morales, porque vocês realmente fazem a diferença. Coelhão.
o coelhão. E eu agradeço muito por estar assim envolvida, né, nesse projeto de vocês, de estar levando a saúde para as pessoas. E conta comigo sempre. É um prazer estar aqui falando com É você. isso. Ela se sente honrada pelo convite. Eu me sinto muito honrada por ela aceitar o convite, porque a agenda dela é concorrida, mas ela aceitou e eu estou feliz, porque a gente queria realmente passar de forma bem descontraída. E foi esse o propósito, o intuito, o objetivo, e eu quero acreditar que foi alcançado. Fiquem com Deus. E eu quero deixar aqui no coração de vocês um alerta para que todos previnam, né, a saúde, porque existe assim um ditado, né, que fala que é melhor prevenir do que remediar. E isso é muito assertivo, que fevereiro roxo e laranja faça diferença para que a gente se conscientize da importância que tem a prevenção dessas doenças e, mais do que isso, o tratamento. Ele tem como paralisar, sim. Procure ajuda, procure um fisioterapeuta que possa te dar uma assistência, fazer uma avaliação individualizada e se cuidem, porque é muito importante, tá? Não só a prevenção, mas os cuidados antes, durante o problema que tiver em uma dessas doenças do fevereiro. Amém? Um Vamos abraço brindar. para vocês. Vamos brindar a saúde? Vamos! Viva a saúde! Viva!